Boa noite, dono de oficina. Maravilha. Seja todo mundo muito bem-vindo à nossa 10ª live do aquecimento da jornada Resgate da Oficina Mecânica. A jornada Resgate da Oficina Mecânica é um evento, para quem ainda não se inscreveu ainda e não está sabendo o que eu estou falando, eu vou dar um briefing aqui. Ó. A jornada Resgate da Oficina Mecânica é um evento que, ao vivo, online e gratuito, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto. Semana que vem, segunda, terça e quarta. Sempre às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Nesse evento, a jornada Resgate da Oficina Mecânica, o Edu vai ensinar você, dona de oficina, como organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. É isso aí. Então, para você se inscrever, quem está chegando aí agora e não se inscreveu ainda, quem está no Instagram, é só ir no link aqui da bio da Tagma Evolution, no perfil do Dudu, tem lá o linkzinho, clicou, se inscreveu, já está participando, vai receber todas as informações. Quem está no YouTube ou no Facebook, como de costume, o link fica aqui, ó, embaixo na descrição, tá bom? Como de costume também, eu sou o William Rezende, o perguntador. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, uma oficina que é situada aqui na cidade de Osasco, muito paralelo aqui com a cidade de São Paulo, né? Também o criador aí do método da Mecânica da Mente, que ajuda donos de oficinas, não por mim, né? Pela misericórdia de Deus, primeiramente a dar uma organizada na casa principal, que é o próprio dono de oficina, e aí sim a sua oficina obter grandes resultados aí, certo? E a gente está com um convidado muito especial aí, que de uma certa forma o pessoal conhece muito mais ele do que nós, né, William? Mas também a gente vai dar oportunidade para ele se apresentar, né? É sempre bom falar quem que é esse cidadão aí. Pitucha, desculpa, só um pouquinho. No YouTube e no Facebook, o seu microfone está bloqueado. O microfone pode deixar aberto lá no. É só o Pronto. áudio. Aí, assim, Olha, pronto. perfeito. Tá bom. Agora melhorou. Vamos repetir aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ludovico Pitucha, da Pitucha Centro Automotivo de Belo Horizonte. É um privilégio estar com vocês aqui. Tenho um grande carinho, um grande amizade pelo Eduardo aí. Sempre que me convida, eu apareço sim. Até o Sandro brincou aí, pô, tá acordado até essa hora? Na realidade, eu dou muito cedo mesmo. Mas estar com você, para mim, é um privilégio. Eu nunca ia negar um convite desse. Sem dúvida nenhuma, é muito legal estar aqui. A gente está aqui para tentar ajudar, acrescentar alguma coisa, passar um pouquinho de experiência e principalmente aprender com vocês. Sem dúvida nenhuma. Bora. Se a gente tem a acrescentar, a gente vai fazer isso. Mas uma coisa sempre é certo, né? Ó, na mão aqui, porque eu sei que vem muita coisa boa aí. Então, bacana. Vamos já dar um start aí no nosso bate-papo aí. Eu também hoje tenho uma presença ilustre aqui, que está do meu lado. Eu vou virar só a câmera do Instagram aqui para ver. Paulo, proprietário da ATSI Mecânica lá de Barretos, uma oficina espetacular. Ele também é professor aqui na Mecânica da Mente, cara expert nos números. Pitucha, pensa num cara, meu Deus, afiado demais. E ele está aqui presente, graças a Deus. Já vou passar só um negocinho rápido aqui. A gente está aqui, o motivo até do Paulo estar aqui em São Paulo. Amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar fazendo uma imersão, né, que mudou a minha vida, né, que até deu um start para muita coisa. E eu tinha um sonho de reunir quem já fizesse parte aí da Mecânica da Mente. Eu reuni esse grupo e está levando para fazer essa imersão. Então veio o Paulo, veio de Barretos. Amanhã cedinho chega o Pablo, que é de Curitiba, Diego Schmid e o Josi, da Mecânica Schmid ali de Chopinzinho, acabaram de chegar também, já estão no hotel. Tem o Diego da Dragster, mais a esposa vão participar também. Tem um amigo muito próximo meu, Antônio, também vai participar. Aluno que o Pitucha conhece, né? O Virgínio, mais conhecido como Zé Roberto, o craque. Esse daí também vai estar presente. E tem a presença ilustre também, né? Do Camilo e da sua namorada Olga. O Camilo tem uma oficina ali no Paraguai,
A gente já criou um contato, uma conexão bem bacana. Ele também já chegaram, já estão ali no hotel, então amanhã a gente vai estar se reunindo para isso. Então, uma alegria imensa, mais um sonho realizado, que eu já tinha esse desejo no coração, mesmo antes de começar a mecânica da mente, quando eu já estava desenhando ali. Eu falei, um dia eu vou levar esses donos de oficina. E a gente vai fazer o ano que vem esse mesmo evento, a gente vai participar dele, e eu tenho certeza que vai ter uma pessoa aí complementando isso daí, que eu vou levar o Pitucha e a esposa dele também para fazer essa imersão. Certo? Esse é um recado aí que eu tinha para passar, né? Rapidamente. Agora eu já vou deixar com o William para ele, como ele é o mestre da cerimônia aí, ele já dá um start aí no nosso bate-papo, certo? Bora. Deixar claro que eu fui convidado, mas acho que o Eduardo não queria que eu fosse, porque ele só chamou os donos de oficina. Mas tá bom. Brincadeira, gente, brincadeira. Bom, o que a gente vai falar hoje, gente? Nossa 10ª live do aquecimento. A gente vai falar como fazer a sua oficina mecânica, dona de oficina, a sua oficina mecânica crescer com organização e lucro. Então, a base do conteúdo de hoje é o seguinte: processos e atendimento ao cliente. Na segunda-feira a gente bateu um papo com o Vinícius da Marrob sobre atendimento ao cliente, que elevou a barra, e hoje a gente vai trazer uma outra parte que vem, eu diria que caminha, para mim, na minha opinião, caminha atrás até um pouquinho, mas muita gente é paralela, é uma linha bem próxima ali, que são processos e o atendimento ao cliente, como os processos podem te ajudar com o atendimento ao cliente também. Então, eu quero começar essa live. Eu vou primeiro perguntar para o Du, Pitucha. Aí a gente já vem e trago para você a sua visão, tá? Claro. Du, como um processo... O que é um processo para uma oficina mecânica quando a gente fala de atendimento ao cliente? Então, vamos lá. Eu acho que às vezes a gente não sabe nem por onde começar pelo tamanho da importância. Na verdade, o processo ele é um passo a passo a ser seguido, que ele ajuda muito, não a robotizar, mas para criar uma identidade dentro da empresa, para que as coisas funcionem, não só quando o dono está presente, mas também quando ele está ausente. Então, assim, o processo, de uma certa forma, todo dono de oficina tem, só que muito está dentro da cabeça e não coloca para fora. E às vezes acha que o fato de ter na cabeça dele, ele consegue transmitir isso para todo mundo que trabalha, ou que está ao redor dele, por osmose, por Bluetooth, por AirDrop, seja lá a tecnologia que for. Mas quando você consegue tirar isso de dentro da sua cabeça, de uma certa forma, fazer ali um fluxograma, né? Ou escrever isso e treinar seu time, meu Deus, é um negócio assim, extremamente fantástico, que traz um resultado muito bom dentro da oficina. Por exemplo, que nem no caso, o meu perfil comportamental, ele é totalmente averso a respeitar regras. Mas eu precisei me disciplinar e me educar. Para quê? Por conta da importância do processo. Por ser o proprietário junto com a minha esposa, minha sócia, ela me ajuda muito nisso. Por quê? Porque se eu não seguir o que é necessário fazer, eu não ia atingir o resultado que, graças a Deus, a gente vem tendo na página. Então, assim, o processo ele já existe dentro da cabeça de todo dono de oficina, né? A minha forma de enxergar. Mas quando você consegue, de uma certa forma, otimizar isso e comunicar para o seu time, grandes resultados você vai ter. Já pode passar para o Pitucha a bola para ele já? Então, manda ver, meu irmão. Vamos lá. O que eu penso de processo? Processo, na minha opinião, nada mais ou menos que um contrato escrito, né? Tudo na vida é contrato. Então, assim, se não estiver um contrato com um descritivo ali bem detalhado, tá ruim. Igual você falou, na minha cabeça, eu tenho uma vivência, eu tenho experiência, eu tenho uma cultura. Na cabeça do meu colaborador é outra, na cabeça do meu cliente é outra. Então, com o meu colaborador, com o meu funcionário, tem que ter um contrato, um descritivo, mas um contrato. A regra aqui é assim, é assar, ela é clara, e assim vai ser feito. A partir do momento que você fez aquele contrato, aquele processo, aquele descritivo, aquele POP, né, cada um nome mais legal, tem mais moderno aí, acabou. Mas para mim é um contrato.
e o seu colaborador, o seu funcionário, o seu recepcionista vai aceitar o contrato ou não. Ele leu o contrato, ele assinou o contrato, ele leu o processo, ele assinou o processo, ele é obrigado a se enquadrar naquilo. Então, para mim, o processo não é nada mais, nada mesmo o contrato, que a pessoa pode aceitar ou não. Falou, Pitucho, esse contrato aqui para mim não dá, eu não vou trabalhar dessa forma, eu não concordo com isso. Agora, a partir do momento que ele leu aquilo, ele assinou aquilo, é um documento que você tem, que vai ter que cumprir aquilo. E cada um tem uma maneira de bolar um contrato. É igual você falou, Du, na cabeça da gente a gente pensa uma coisa, na cabeça de outra pessoa a gente pensa outra coisa. Eu tenho uma figurinha que eu vi muito interessante, tem falado muito dela, que é um cactus segurando um guarda-chuva com uma rosa, né? O cactus, ele não precisa de água, a rosa precisa de água. Então ele está achando que está protegendo a rosa, mas não está. Ele está matando a rosa, porque a rosa precisa de água. Então, assim, cada um tem uma cultura, cada um tem uma vivência, e o estoco lá do estoco centromotivo é um negócio muito interessante. O óbvio só é óbvio aos olhos de quem vê. Não existe óbvio, não existe evidência. Então, o contrato, o POP, o descritivo, está aí para isso, cara. Você descreveu, o cara cumpriu, beleza, não cumpriu, vamos chamar para conversar. Olha, eu fiz dessa maneira, minha empresa tem X anos, funciona muito bem dessa maneira. A gente pode até negociar alguma coisa para ver se vai melhorar, mas tem funcionado muito bem assim. Está funcionando assim há 30 e tantos anos. Dá para negociar uma melhora? Dá, mas você está totalmente fora da linha, você não está cumprindo nossos contratos. Então, acho que tudo na vida é contrato. Inclusive, o atendimento é um contrato, né? A maneira que o seu colaborador vai abordar a pessoa é um contrato. Então, para mim, nada mais, nada menos do que um contrato que é feito com quem vai trabalhar com você e ele tem que cumprir aquilo. A minha visão é essa, entendeu? Ô Pitucha, deixa eu perguntar um negócio. Eu já vou fazer a função do William já. Dá vontade. Por conta aí do grande tempo que a sua oficina existe, né? Porque aí é familiar, né? A partir de quando isso se tornou uma realidade dentro da sua oficina, assim, de forma clara, né? É escrito. Já veio desde a época do seu pai, você que implantou. Cara, isso na verdade é interessante. Deve ter quase 15 anos que a gente colocou isso no papel. Os POPs aqui, mas nunca foi cumprido, cara. Nem eu li aquilo. Eu paguei um cara que chama Márcio Zebral, um cara que montava concessionário em Belo Horizonte, Minas Gerais, na década, tem uns 20 anos isso, na década de 90. Cara, ficou lindo, um negócio muito bonito no papel, mas nunca colocamos para funcionar. E realmente, pode ser brincadeira, funciona efetivamente 2 anos para cá no máximo. Eu estava conversando ontem com meus filhos, com a minha esposa, nós temos que rever muito esses contratos com o funcionário. Tem que estar mudando, porque a cabeça das pessoas está mudando, o mundo está mudando. Mas no papel, a mesma coisa muito recente, cara. Muito, muito, muito. O meu rendimento interno é muito recente. Eu não tinha rendimento interno. Agora que eu tenho, ele vai mudando, eu vou evoluindo ele. Vira e mexe, manda os meninos lerem de novo, assinar de novo. Então, isso é recente na empresa, sem dúvida nenhuma. Antes, funcionava no modelo que você falou, estava na cabeça do meu avô, passou para a cabeça do meu pai, passou para a minha, né? Não tinha Wi-Fi nem Bluetooth, era o modelo mais antigo, né? Acho que, não vou falar, mas meu pai falava que entrava para outro lugar, mas não vou falar para onde que informação entrava, não. Deixa para lá. Então, assim, era outra forma de comunicação. Meu pai tinha uma forma mais bruta da comunicação entrar. Mas não funciona. Então, agora, realmente, o papel chegou, que não é o papel mais, né? Já é a mídia, já é o computador. Chegou para mudar tudo. E não tinha isso antes, cara. Não tinha mesmo. Estou aprendendo com vocês agora, sem dúvida nenhuma. E como que está sendo essa mudança, assim? O fato de você conseguir, de 2 anos para cá, isso daí realmente está acontecendo de forma verdadeira, né? Aí porque você falou que há uns 15 anos você montou tinha, mas de uma certa forma, eu não sei se a palavra certa seria essa, ela não era colocada em prática, tinha no papel, mas não era colocada em prática. Aí agora, de 2 anos para cá, realmente está sendo colocado em prática. Qual que é a sensação do Pitucha, né, em meio a todo esse tempo e agora está sendo aplicado? Como que você está enxergando os resultados nesse momento, Pitucha? Deixa eu só complementar a pergunta. Vontade, claro. Eu só quero complementar ainda falando assim, e como você está sentindo isso no resultado, ó, no din-din da sua oficina? Beleza, vamos lá. A partir do momento que eu usei essa palavra contratado, eu acho que é muito interessante, cara. Para a gente que é líder, para a gente que é dono, cobrar é muito mais fácil, né, cara? Pô, antigamente não tinha nada explícito, nada, não existe a regra do jogo, então isso dá confusão, dá briga. Eu não sabia que não podia usar celular. Pô, tá escrito, agora tá escrito que não pode. Eu não sabia que não podia atrasar, agora tá escrito. Então, assim,
Para a gente que agora que é gestor, que é dono, que é líder, é muito mais leve, cara, é muito mais tranquilo, não tem nem conversa. A partir do momento que existe um rendimento interno, que existe um POP, fica mais fácil. E em se fazendo cumprir isso, né, o processo, cara, a rentabilidade da empresa vira uma coisa fantástica. Eu fui para São Paulo, né, semana passada, para a inauguração da loja lá, e eu vi o meu contador, que é um cara fantástico, me ajuda muito, ele é especializado em oficina mecânica, ele veio argumentando os números dos meus produtivos. Eu falei, Pitucha, quantos produtivos você tem? Eu falei, tem 3. Ele falou, cara, não pode, cara. Eu mexo com oficina o dia inteiro, tem algo errado. Deixa eu tentar entender isso. Eu falei, Abel, não tem, cara. A gente oferece muito treinamento, muito processo, muito equipamento e meta para o cara bater. Coisa que num passado muito recente, 4 anos atrás, cara, era um fracasso. Os meus ex-funcionários que não trabalham mais comigo, eles não trabalhavam 40 horas por mês, tá? Por mês, é por semana não. É uma loucura. Hoje eu tenho funcionário que bate 212 horas por mês, sendo que o mês não tem 212 horas. Por quê? Processo, cobrança, meta e você colocar um caminho para os caras. Antes era tudo muito solto, né, cara? Por exemplo, um processo que funciona. O cara, quando pega um carro que está na OS ali, ele tem 4 horas para fazer aquele carro. Se ele fez em menos, bom para ele, vai ganhar com aquilo tranquilo. Fez em mais, aconteceu alguma coisa. Não tem punição nenhuma. Só vai fechando os relatórios e ele mesmo, por si só, ele monitora, ele não fica no pé de ninguém. Fala, demorou, não tem punição nenhuma. Então, assim, a minha rentabilidade enquanto mão de obra, a minha empresa hoje se paga, o custo fixo, paga tudo, eu não estou preocupado com peça é um custo a mais, enquanto na realidade outras oficinas, né? Então, o meu próprio contador veio conversando comigo o tempo todo, cara, não é possível, cara. Ele mostrou várias oficinas, tampão no oficina, tampão no empregado, oficinas que tem 7, 8 produtivos, que não conseguem fazer metade do que eu faço aqui. Eu falei, pô, então, assim, é processo, é cobrança, a gente tem muita reunião de feedback, nós temos hoje também aí dentro do processo funcionário uma avaliação de feedback mensal no Excel, anotado. Então, são coisas que, se não fosse o processo, cara, não teria jeito. Não tem como eu falo muito com os empregados meus, vamos lá, cinto de segurança, só passou a ser usado depois que tinha multa, né? Então, no processo também tem as punições, as penalidades, assim funciona. Se não for assim, não tem jeito, cara. E assim funciona, é duro para a gente que é dono, né? Ficar penalizando, chamando atenção, molando o tempo todo, mas tem um processo com as regras do jogo. Assim é bônus, assim é ônus. Qual lado vocês querem? E vamos, não é fácil, não é tão fácil como eu estou falando, mas está funcionando. Caramba, vendo você falar isso daí, Pitucha, o que eu lembro? O porquê que eu entendia sempre a importância, né, do processo, porque quando eu jogava bola, eu tinha todo o cronograma de treino. Então, assim, por exemplo, quando eu entrava num clube, ali eles explicavam como que era a regra, e eu tinha ali, né, todo o cronograma do treino. Segunda-feira de manhã, descanso, porque às vezes o jogo era no domingo. Almoço, tal hora. 2 horas da tarde tinha que estar no campo. 2 horas já tinha que estar no campo para o treino. Pronto. Só que sempre a gente chegava antes. E tinha aquele processo cronograma. E aí tinha o treino para zagueiro, meio campo, goleiro e atacante. Eu era atacante. Então, todo aquele cronograma fazia o quê? Não tinha muita opção. Você falava assim, não quero, não. Tinha que querer. E isso daí, olha só, essa rotina que tinha do treino e do jogo, era no treino que você se preparava para justamente na hora do jogo ter o desempenho que tinha. Eu gostava muito disso, tanto que eu chegava sempre antes do treino e saía depois do treino. Quando saiu a parte do esporte da minha vida, que eu entrei para a oficina, o que aconteceu? Eu sempre tinha isso também de fazer. Eu já tinha isso desenhado na cabeça, só que ainda não tinha colocado no papel. Durante 7 anos, né, a Tagma hoje tem 12 anos de existência, durante 7 anos tinha tudo na cabeça. Eu passava de forma verbal. A partir do momento que eu coloquei no escrito, mas foi uma situação que eu passei com Deus muito engraçada, porque eu não estava conseguindo obter o resultado da organização em si dentro da Tagma. E aquilo me consumia muito, porque eu sabia da importância, não estava conseguindo achar a maneira correta para aplicar, mas para aplicar não como um peso, de uma maneira que fosse clara na comunicação. E aí eu lembro até hoje que eu indo ali para o Alphaville, comprar uma peça na concessionária da Hyundai, eu fui fazendo uma oração meio que, né, o bobão aqui brigando com Deus, né? Como se ele, né, ainda... Acho que ele olhava e falava assim, meu, coitado desse louco aí.
Então, a conversa com Deus foi justamente essa. Eu falei, Deus, eu tipo assim, meio com raiva, falando sozinho. Se tivesse alguém me ouvindo, eu falava, meu, tá indo louco ali na mão. E eu falava com Deus, eu falava, Deus, se isso que eu tô querendo, se realmente eu tô sendo chato, tô exigindo demais, que o Senhor tira isso do meu coração. Agora, se faz parte, realmente é para aplicar, que o Senhor me dê uma luz, tipo, um caminho diferente, para que eu possa tomar a decisão correta. E quando eu cheguei na concessionária da Hyundai, é como se Deus pegasse e falasse assim, agora eu vou fazer o seguinte com você, eu vou levar o vendedor lá para dentro para buscar a peça, ele vai demorar e eu vou te mostrar uma cena. E foi muito clara a cena que ele mostrou para mim, que eu virei assim pro pátio. Eu lembro, ó, com clareza, uma Tucson veio, fez um contorno e fez uma marca no chão. Piso de epóxi, tudo lindo, maravilhoso. E desceu um rapaz muito bem vestido, que provavelmente era o chefe da oficina ali. E na hora que ele desceu, o mecânico lá no fundo assobiou, ele olhou, aí o mecânico apontou para o chão, ele olhou para o chão, fez assim e entrou. Aí na minha cabeça veio, foi chamar a faxineira, uma empresa grande, tudo. Não, me volta ele com o esfregão na mão. Aí ele limpou, entrou, continuou o trajeto. Ali eu entendi. Eu falei, se uma empresa grande aplica isso com excelência e de uma certa forma a cobrança, né? Você vê, numa escala hierárquica, o consultor ele está, né, acima do mecânico. Claro. O mecânico, né, de uma certa forma, instruiu ele ali, ele aceitou na boa. Aí foi a partir daí que eu comecei a entender algumas coisas, Pitucha e o William. E ali eu tirei da cabeça e coloquei. A partir do momento que eu comecei a treinar os colaboradores, mostrando os benefícios, independente daquilo, mostrando principalmente a liderança pelo exemplo, começou a ser aplicado e virou uma cultura isso aqui, Pitucha. E é impressionante, eu estou até com o Paulo aqui, que querendo ou não, assim, ele veio fazer assim, ver o que tem o Eduardo na Tagma tem de legal que ele pode aplicar. E o bicho já saiu pegando uns negócios aqui. O café, ele já falou que foi uma das coisas aqui que ele já abraçou a causa. Então, o que aconteceu? Eu consegui transmitir, e todo colaborador que entra na Tagma, eles entendem perfeitamente, não vira peso para ninguém, e assim, flui de uma maneira espetacular. Então, assim, essa aplicação, eu nunca imaginei que ia ser além dessa expectativa de conseguir fazer funcionar tão perfeitamente como está sendo. O que muitos eu vejo falando, não tem jeito, eu peço para limpar, o cara suja. Aqui é impressionante, o Pitucha e o William sabe porque ele vem aqui. Então, assim, como o reloginho funciona, e eu percebo que eles gostam muito dessa limpeza e da organização, eles se sentem bem, eles se sentem valorizados. Então, é muito bacana, assim, o resultado que isso traz, né? Então, isso daí, assim, eu não imaginava que ia funcionar dessa maneira. Eu agradeço muito a Deus por fazer, e eles entendem, e graças a Deus se torna muito produtivo. Que nem o Pitucha falou aí da produtividade do colaborador. É impressionante como de segunda a sexta a gente consegue executar a quantidade de serviço e ainda tem da cultura de que é o seguinte, eu não tenho uma pessoa, uma faxineira aqui, mas eu tenho pessoas comprometidas, né, justamente com isso. E não vira peso para ninguém. E eu tenho a minha fatia também. Então, isso traz um prazer imenso. E, assim, a gente acaba mostrando que é real. Isso pode ser feito, né? O Pitucha está aqui há 2 anos, ele consegue aplicar. Eu tenho um pouquinho mais de tempo aplicando essa parte. E o benefício é indiscutível. Sempre que o cliente dá um feedback, até anotei aqui que o Pitucha falou a respeito do feedback. Feedback nem sempre, né? Porque a palavra soa sempre como comida de rato, e não é bem assim. Né? Ele vem também com uma conotação positiva. Então, sempre que a gente recebe elogio dos clientes por conta da limpeza e organização, no café da manhã, sempre ali eu dou um toque para eles. Eu falo, meu, tal cliente, né? Mandou uma mensagem falando acerca disso. Então, eu preciso passar isso para vocês, porque não é a Tagma, não é o Eduardo, é o time num todo. E o esporte me trouxe isso. A questão do time, e eu trato eles como um time que é bem bacana. Então, isso daí faz parte das vitórias, né, do dia a dia que a gente vem tendo, e que no final
Aí, ao longo do ano, né, Pitucha, a gente chega ali entre os 4 para disputar a Libertadores, ou se for na Europa, a gente está bem na Champions. Edu, só aproveitar e fazer 2 comentários. Eu já vi posto de saúde muito mais sujo do que a sua oficina. Eita! Posto de saúde, já entrei em postinho de saúde aí que sua oficina dá de 10 a 0 em limpeza. E você vê como a cultura é, o processo da cultura. Se você tivesse aplicado esses processos desde que você começou, quanto de estresse você já teria evitado? Quanto colaborador bom você talvez não teria dispensado? Nossa, William, aí você bateu forte, porque assim, a primeira coisa, quando eu me dei conta que o maior culpado, né, de não ter o resultado era eu mesmo. Então, assim, me trouxe muita tristeza, justamente por conta disso, né, de saber que, assim, eu perdi muita gente boa por conta de não ter comunicado da maneira correta. A minha esposa, a Roberta, como ela é analista de perfil comportamental, ela vive martelando na minha orelha. O que não é o que você fala, é como você fala, é como você comunica. Então, assim, agora imagina a mesma coisa sendo comunicada de 2 formas diferentes, o prejuízo que isso traz. E foi justamente o que aconteceu. Eu perdi muito colaborador bom, né? Que eu achava que a culpa era dele, a culpa não era dele, a culpa era minha. Então, assim, me entristeceu muito, mas assim, eu faço muito aquela aplicação lá não sei se vocês conhecem, o do 10,90. O 10,90 funciona mais ou menos o seguinte: 10% eu sinto aquela dor e 90% é o quanto eu vou aplicar de energia para buscar a solução a respeito disso. Então, assim, eu fico triste, às vezes até choro. Rapidamente eu viro a chave e falo: agora eu preciso aplicar 90% de intensidade para a busca da solução, né? E aí agora você quer fazer essa mesma pergunta para o Pitucha aí? Então, mete marcha aí, meu irmão. Repete a pergunta aí, porque eu prestei atenção no Eduardo aí. Vamos lá. Não tem problema. Eu tô aqui para aprender também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu só quis dizer assim, eu quis saber o seguinte, Pitucho, para você também, olhando que você começou a aplicar realmente esses processos, não só no atendimento ao cliente, mas em toda a sua oficina, faz uns 2 anos, se você tivesse aplicado isso, de quando você pelo menos assumiu a oficina, eu não vou nem falar de quando o seu avô fundou a oficina, porque isso lá era outro tempo, mas pelo menos de quando você assumiu a oficina, o quanto melhor sua oficina já estaria hoje, tipo, o quanto de estresse você já teria evitado. Nossa, William, eu vou te contar que se eu tivesse aplicado isso há mais tempo, eu nem sei se eu estaria no oficina. Na verdade, tudo é essa. Estaria num up tão grande, cara. Eu nem sei se estaria por aqui mais não, sem brincadeira, porque o resultado que a gente ganha de saúde, de lucro financeiro, de tudo, cara, eu não sei nem se eu estaria mexendo com oficina mais não. Eu gosto do que eu faço, eu amo isso aqui, mas eu acho que a mudança era tão grande. Eu tenho 38 anos que eu dirijo oficina. Eu comecei a dirigir oficina com 14 anos de idade. Estou esse tempo todo aqui dentro trabalhando, entendeu? E o sucesso, não sei que palavra sucesso é tão subjetiva, realmente veio de 3, 4 anos para cá só. Antes foi muito sofrimento, até mesmo pelo modelo que a gente implementava, né? A gente não tinha informação, né, cara? Não tinha nada e era o modelo que a gente tinha, era seguindo os pais da gente, outros mecânicos, um modelo de muita ignorância, de muita briga com o funcionário, de muita briga com o cliente. É um mundo novo, né, cara? É um mundo completamente diferente. E eu vim experimentar um pouco disso tudo, colher isso tudo de 3, 4 anos para cá só. Então não sei nem te falar. Se eu estaria com oficina, sem brincadeira. É perigoso eu estar igual outras pessoas da minha época que obtiveram sucesso financeiro e saíram alugando os lotes, os galpões, oficinas, e estão na fazenda hoje. Porque a oficina é muito bom, é maravilhoso, mas é cansativo, não é fácil, né, cara? Então, assim, sem dúvida nenhuma, seria outro patamar, cara. Estaria em outro mundo. Colaboradores bons que eu perdi também são incontáveis. Houve muito erro de comunicação. Eu tenho esse defeito ainda, estou tentando trabalhar esse ano, mas é muito forte. Eu sou filho de italiano com mãe espanhola. Até viajei esse final de semana com a minha mãe. Então, assim, o sangue é quente, cara. O negócio Itália, tem que respirar. Eu estou no 10 a 90 ainda, estou ao contrário. 90% do tempo, puto 10% só para fazer. A regra está toda invertida. Mas, assim, a gente vai trabalhando. Tem consciência, respira e vai. Já melhorou muito. Hoje, os tipos de colaboradores que estão comigo aqui não suportariam
a liderança que eu tinha 2 anos atrás, nunca. Os caras iam ficar 2 dias aqui dentro. Mas foi um modelo que veio se arrastando aí uns 30 anos de oficina, que eu estou dentro dela. Era o que funcionava antes, não é o que funciona hoje. A gente tem muito acesso à informação, a treinamentos, a literatura, né? Tanta coisa bacana para abrir o pensamento da gente, ajudar nisso. Então, sem dúvida, cara, se tivesse começado com isso 10 anos atrás, eu nem sei te falar o resultado tão positivo que ia ser. Mas está em tempo ainda, que tem 2 filhos que trabalham comigo, eles estão aprendendo também. Deve ficar até mais afiado e melhor do que eu, porque já pegaram menos erros de comunicação, menos momentos conturbados. E a resposta é essa. Eu não sei dizer, não, mas estaria bem melhor. Isso é tranquilo, não tem a menor dúvida, não. Eu não teria perdido tanto colaborador, tanta amolação. Mas o legal, assim, que eu vejo, até o fato de você, Pitucha, ser um espelho muito grande para mim, é pelo quê? Pelo que você fala assim, beleza, o que passou, passou, e você continua, assim, as mudanças que eu vejo você, pelo tempo que eu venho te acompanhando, é, assim, impressionante. Por quê? Porque a chave da mentalidade mudou e você está com aquela sede de continuar buscando a mudança. Então, assim, parece que assim, o que passou, passou, é o que você pode aproveitar daqui para frente, né? E com certeza as coisas vêm acontecendo, né? Du, é interessante, cara, que eu já assim, se fosse por tempo de trabalho, já era para eu ter aposentado há muito tempo. Por idade, talvez sim, talvez não, cara. Mas é uma ideia que nem passa pela minha cabeça, cara. Eu me vejo trabalhando mais 30 anos pela frente se tiver saúde. Então, assim, cada dia é um renovo, é um novo aprendizado, é uma vida nova. Não passa pela cabeça parar de jeito nenhum. E sempre aprendendo, sempre tentando melhorar. Cada dia aprendendo um pouquinho, vai errando aqui, acertando de lá, vem as ideias, a gente procura entender se aquela ideia é boa ou ruim. E igual você falou no começo, você não tem dúvida, cara, tudo começa no lado pessoal, tá, cara? Se o lado pessoal não tiver equilibrado, esquece o resto. Comecei muito com o Paulo, que é um cara que vamos fazer um curso junto também aí, ministrar um curso junto, conheci muito com ele hoje, cara. Se o lado pessoal não estiver arrumado, cara, esquece. Você não tem condições de ser líder, você não tem condições de atender bem, não tem nada. O lado pessoal tem que estar arrumado. Se não tiver, a casa cai. Ô, Pitucha, deixa eu perguntar um negócio para você. Claro. Por exemplo, você chega a pensar também assim, por exemplo, querendo ou não, você sabe que você é uma autoridade no nosso segmento, né? Isso aí não tem como fugir. Eu sei que isso não sobe para o seu coração, porque assim, você é o mesmo cara, e assim, eu até conversando com o Paulo aqui hoje, eu falei, eu conheci o Pitucha lá no treinamento do Bruno, e assim, de ver ele na internet, eu imaginei uma pessoa, quando eu vi ele lá sentado na dele lá, pá, eu até me assustei, porque eu falei assim, nossa, o cara tá ali, né, quietinho na dele ali e tal, aí eu fui, já colei em você, troquei uma ideia rápida ali, né, e então assim, o que eu ia perguntar é justamente o seguinte, você sabendo, querendo ou não, que você é uma autoridade, e você sabe que você não é espelho só pro Eduardo, é espelho para um monte de gente, você chega a pensar assim, fala, já que esses caras se espelham em mim, tipo assim, você sente de uma certa forma assim um peso de uma responsabilidade também assim, de falar assim, eu sei que eu posso mais e eu posso ensinar eles. Você tem uma consciência disso? Essa questão da autoridade, eu tenho uma certa consciência sim, pelo tanto que a gente recebe aí de informação, de feedback. Eu estava conversando isso hoje com a minha esposa, cara. Não tem como não entender essa autoridade mais, a partir do momento que uma Bosch te escolhe entre estante reparador, escolhe você para gravar um vídeo, uma outra firma famosa te procura, várias pessoas te procuram. Então, assim, não tem como não sentir a autoridade, ela é clara e é latente, tá? Agora, eu, como Ludovico Pessoa, eu tenho muita dificuldade, cara, em entender essa autoridade e tentar fazer disso para ajudar os outros, cara. Eu não me sinto confortável, eu falei isso com você, eu não me sinto confortável de jeito nenhum. Eu sou nada mais, nada menos, não é nem um discurso de vítima, de humilde, não. Eu sou dono de auxílio mecânico em Belo Horizonte, ponto final. Que deu certo, brincando no Instagram, fazendo palhaçada, que tem uma história de vida com muita dificuldade, que todos foram superados, entendeu? Inclusive empresarial, não só pessoal. Então a minha história é essa, mas assim, eu ainda não me sinto à vontade com isso de jeito nenhum, não sinto mesmo. Tem pintado as propostas aí, eu fiz um curso, vou fazer o primeiro curso presencial meu, dia 3 de setembro, depois de muito insistente de várias pessoas. Mas assim, a minha ideia é uma só, cara. É tentar tudo um pouquinho que eu aprendi, passar para o setor. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Você está ficando doido, cara. É muita história, é muita complicação, é muito sofrimento, é muita dor. Não justifica. Hoje em dia a gente consegue tudo mão beijada. Atrás de mim aqui, não sei se vai dar para pegar, deixa eu ver. Lá em cima daquele armário ali, tem uns livros do meu avô, cara. Sim.
Desculpa, você consegue colocar um fonezinho aqui pro Instagram, porque tá dando um pouquinho de retorno lá no YouTube. Peguei o feedback aqui da assessoria. Não, beleza, deixa eu mudar um pouquinho aqui, sabe porque o meu fone de ouvido acho que não pega no meu celular, cara. Não, ó. É só qualquer Fica coisa, tranquilo. baixa só um pouquinho o volume do celular, então, que já vai resolver. Beleza, baixei, melhorou, deu diferença. Melhorou, pode continuar, desculpa, você estava falando dos livros do seu avô. Isso. Exato. Aqui em cima tem os livros do meu avô, que ele estudava mecânica em 1938 até 46. Esses livros estão todos muito bem conservados, vários instrumentos dele também. Então era outro mundo, né, cara? Era muito diferente. Hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito fácil. Muita gente que é autoridade passa informação, muita gente que não sabe nada também passa informação para a gente e acaba atrapalhando a vida da gente. E eu não me sinto nada confortável com esse negócio de dar curso. Eu prefiro ajudar as pessoas da maneira que eu ainda tenho ajudado, que é contando meu dia a dia, os tropeços, as confusões que a gente arruma por aí e vai acertando. Mas se for da vontade de Deus que saiam cursos, que saiam palestras, que saiam mentorias, se eu ajudar as pessoas, eu estou aí para isso, sem dúvida nenhuma. Mas já vem fazendo já, né? Exato. Sem isso, agora imagina fazendo, né? É uma contribuição imensa. O fato de ter essa ideia de fazer esse programa, né, da Mecânica da Mente, que aí vem desde o início ali da pandemia, né, em 2020, e o pensamento que eu tinha, Pitucha, era justamente esse. A Roberta até falava, mas você é louco da cabeça. Eu falava assim, mas tem alguma coisa aqui que eu preciso passar. Tem uma mensagem dentro de mim que precisa passar para esse pessoal. E a gente começou a trabalhar isso daí. E começou a surtir resultado, né? Então, assim, eu falo, caramba, esse negócio aí é bacana. Mas, assim, o campo de jogo maior que eu vivo mesmo é o pátio da TAG. Então, assim, eu faço questão de que tudo seja aplicado, não para falar assim, não, eu sei fazer, não. É pelo benefício que isso traz. E quando você passa isso para os donos de oficina, principalmente aquele pequeno, né, que às vezes parece que ele está meio esquecido, ele tem umas crenças muito fortes, mas a gente consegue, de uma certa forma, aí, trazer a luz para eles e conseguir mudar os resultados. Então, assim, Pitucha, eu fico impressionado com algumas coisas, assim, o poder que dentro de nós existe, porque é algo que Deus entrega para cada um. E querendo ou não, o que muita gente acha assim, qual que é o seu propósito de vida? Às vezes a pessoa não vai saber responder, mas não somos nós que encontramos o nosso propósito, é o propósito que nos encontra. Então, toda a história de vida que você tem é por conta de um propósito que Deus ainda quer trabalhar muito forte na sua vida. Como vem trabalhando na minha, como vem trabalhando na vida de outros amigos que vem fazendo o trabalho deles, porque assim, mercado tem, porque a gente sabe que, né, as crenças ou a cultura da mecânica, ela vem desde lá de trás e assim, existem muitos que ainda querem segurar a bandeira, mantendo firme aquilo para não mudar. Mas a gente é uma voz que está vindo para falar assim, gente, vamos levantar outra bandeira que essa daí nos dias de hoje não está dando mais certo. E aí a gente consegue, mesmo aí a passos pequenos hoje, mas muito melhor do que algum tempo atrás, poder levar isso daí. Então, assim, ao meu ver, né, tem um potencial muito grande dentro de você, que nem você falou. Sem você ter um curso nem nada, você ajuda muito. Eu tive contato, assim, de buscar muito a sua história. E, passar o que você passou, você fala, você é louco, o cara... Aí eu fico, né, sempre falo para você, né, o que tem dentro da cabeça desse cara aí para arranjar tanta força e prosseguir ainda assim, querendo ou não, você vê que muitas coisas que acontecem ao longo da vida deixam as pessoas machucadas, né, Pitucha? E para você não, o seu sorriso, tipo, de uma certa forma, traz uma força, assim, um negócio muito bacana, que eu tenho certeza que só através das suas brincadeiras, né, colocando ali no Instagram, contribui muito para aquele cara que está numa situação muito difícil com a oficina, falar, caraca, velho, eu vou dar um ânimo, dar uma força para ele para poder continuar no nosso dia a dia, que é um baita de um desafio, né? A ideia é essa mesmo, cara. Eu já tenho esse tempo todo de oficina, com tudo que eu já passei, e eu não tenho nem dúvida que o meu propósito, igual eu falei, o propósito que vem atrás da gente, sem dúvida nenhuma, dar reparação, cara. Porque quanto mais eu mexo, quanto mais eu vejo, cara. Você vê semana passada, cara, que coisa mais maluca, cara. A gente ia encontrar às 7 horas da noite, né, cara?
Era para chegar em São Paulo estourando meio de meio, até para o Marinho, depois eu pensei em passar na sua oficina, depois eu pulsando, cara. Pô, dei PT no carro no meio do caminho, não sobrou nada do carro. E para chegar ainda foram mais 2 pneus estourados. Quer dizer, foi uma loucura, cara. Minha esposa falou assim, não volta. Eu falei, não volta, não. Eu vou tocar para frente, que eu não vou voltar, não. Então, tem um propósito de Deus na minha vida. Eu não sei se eu conversei com você, nós conversamos uma live dessa, cara. Eu tive um entrave aí pessoal com a justiça muito grande, um acidente de trânsito que eu tive também, cara. Isso foi resolvido agora há cerca de um mês e meio atrás, cara. Também, assim, me liberou de muito problema. Então, devagarzinho, as coisas vão se encaixando, as coisas vão acertando. Esse problema que eu tive com a justiça, eu achei que eu nunca ia resolver. Era um problema muito grande de indenização civil. Na criminal eu fui absolvido, mas na civil o negócio estava pegando. Resolvi também, então, tipo assim, me deixa mais tranquilo, mais aliviado para estar com a cara no Instagram, estar ajudando os mecânicos. Tem um propósito, sim, e de ajudar. E ajudar como? Com a experiência que eu tenho, que é muito grande, de muito tempo, e não é só experiência, eu procuro também. Eu gosto muito do network, eu procuro estar vendo tudo que tem de novidade, estar junto de todos, para a gente levantar, né, igual eu brinco com isso, subir a régua, tentar levantar essa mecânica, porque precisa. E para mim é tristeza. De outro lado, cara, um certo período da minha vida eu me iludi achando que a mecânica tinha mudado, acabou, não. Acabou o mecânico sujo, acabou o mecânico desonesto, acabou o mecânico avacalhado. Cara, não. Eu começo a rodar por aí, eu falo, gente, ainda tem demais. Tem oficina suja, tem mecânico desonesto, tem mecânico sem informação, tem mecânico que pega serviço que não sabe fazer. Porque a gente começa a subir um nível e começa a juntar com pessoas feitas. Você, o Thiago Dotto, o Bruno Jucabala, e fala assim, pô, só tem esse mundo da mecânica, o submundo acabou. Mas não acabou. A gente tem que estar aqui para levantar isso aí, melhorar isso e acabar com esse submundo. Eu falei, parece que há 3 ou 4 anos atrás, nossa classe era a 4ª classe mais desonesta e mais mal vista no país. A gente pedia para político, não vão ganhar nunca, político vai ganhar sempre, então parabéns, nós nunca vamos chegar lá. Era político, corretor de seguro, advogado, depois mecânico. Corretor de seguro estava em segundo na época, cara, essa pesquisa. Tem então, pastor assim, cara, nesse meio também, né? A gente está em quarto ali para terceiro, primeiro nós não vamos chegar nunca, deixa para lá, não vamos concorrer, né? Não tem jeito. Aí é muito difícil para a gente. Mas, assim, a classe é muito mal vista. E eu rodando por esse Brasilzão afora, que eu tive um sul 3 vezes já esse ano, rodando por aí, cara, São Paulo, tudo quanto é canto que a gente roda, Minas Gerais, a gente está vendo que existe esse submundo da mecânica que tem que ser melhorado, cara. Não só a parte de desonestidade, que aí é grave, aí já é caráter, um negócio mais pegado, mas a parte da falta de gestão, da desorganização, da sujeira, de não saber atender uma pessoa, de não saber liderar. Isso tem que melhorar. Para a gente melhorar a mecânica nossa, a gente vai chegar lá, assim como os barbeiros mudaram, né? Não é barbearia mais, agora é salão, assim como também o açougue não existe mais, agora é boutique de carne. Nós vamos chegar lá ainda, se Deus quiser, sem dúvida nenhuma. Verdade, isso daí, ó, que você falou bem bacana. O Pitucho, olha só, vamos ver se você concorda com a minha linha de raciocínio e se vai ficar claro para você, porque o que eu penso, né? Tanto que aí, no caso, né, o produto é a mecânica da mente. Por quê? Porque eu entendi que, tipo assim, o dono da oficina, ele já trabalha, o mecânico, ele já trabalha a mentalidade dele para descobrir, fazer um diagnóstico, né? Na cabeça dele, ele tem um processo de trabalho, de desmontagem e montagem, e deixar o carro em perfeito estado de funcionamento. Tudo vem da onde? Vem da mente. Ele vai desenhando ali dentro, vai criando trilha neural, e aí ele vai se tornando melhor, porque aquele tal negócio, né? A repetição é a mãe do aprendizado. Por que às vezes se troca uma correia dentada na velocidade que troca de um Corsa? Pela quantidade de vezes, né? Mas assim, o profissional mesmo assim, ele consegue ir lá e conferir, deixar tudo certinho, fazer o procedimento, pelo menos eu. Se eu trocar, apesar que faz um bom tempo que eu não coloco a mão nos carros, mas assim, se eu for trocar uma correia dentada num Corsa, eu vou fazer o serviço e eu vou fazer todo aquele processo de conferir, né? Então a mente, ela trabalha dessa forma para não ter nenhuma possibilidade de erro, porque se a gente vacilar, o erro vai acontecer e ele pode trazer um prejuízo, né, para a empresa e para o cliente. Então isso daí tem que ser feito. E o que eu vejo, Pitucha? Aí eu vou espelhar e eu creio que isso acontece porque a questão de uma mudança de comportamento que está relacionado à mudança de crença e à mudança do pensamento. Por que eu estou falando isso?
O Eduardo, ele começou a mudar porque quando eu acreditei que realmente, e isso é fato, né, que o maior problema da minha oficina era eu mesmo. As minhas atitudes, as minhas crenças, né, o que eu comunicava era totalmente ruim. A partir do momento que muda, não é da noite para o dia. Isso daí, o primeiro passo é a consciência, e aí você vai trabalhando a mudança e vai tendo o resultado. Transmitir isso para o dono da oficina, que é o que você faz, Pitucha, porque ao longo dos anos, o que você vem passando, você mudou seu comportamento, mudou sua atitude, eliminou algumas coisas que você acreditava que até um certo ponto funcionava, hoje não funciona mais, e que agora você está reprogramando a sua mente, aplicando e está tendo resultado. Então, assim, a mudança do comportamento ela é fundamental. Então, o que eu coloco? Por que eu trouxe tudo isso? Né? Porque eu vejo que o principal ponto é a mudança do comportamento, a mudança das crenças do dono da oficina. Tem um criativo, que é uma propaganda, né? Que o nosso amigo aqui, o perguntador, o William, né? Ele trouxe a ideia, a gente fez esse criativo, e aí rodou o Brasil, começou não sei nem se passou aí pela sua timeline, não sei nem se você chegou a ver. Que era o quê? Era eu atendendo ele de uma forma assim, eu ali no cofre do motor, mexendo, o William chega com o carro dele com problema, e ele fala assim, opa, eu tô com o meu carro com problema. Aí eu falava para ele assim, rapaz, faz assim, ó, tem um papel ali em cima, anota seu telefone, na hora que eu descobrir o defeito do seu carro, eu ligo para você e te falo. Aí pausava, voltava toda a cena e mudava de uma maneira diferente. Era o William chegando, eu indo lá, recepcionando ele. Posso fazer umas perguntas, fazendo o cadastro? Não, tranquilo, tal. Ó, tem uma pessoa aí que já falou assim, eu vi isso. Eu tô vendo aqui. Pitucha, você precisa de ver os comentários que eu ouvi dos donos de oficina. O cara falando assim, esse segundo é ladrão. Olha só, ele faz esse atendimento para enganar o cliente. Aí, isso é um dos, sabe? Assim, as pessoas, os donos de oficina falando assim absurdos. Só que assim, tipo, eu não fiquei ofendido nem nada. De uma certa forma, traz a informação que eu e o William precisa. Porque se ele fez o comentário, aquela flecha que foi lançada acertou no coração dele. 100%. Doeu. Ele não quis reconhecer, mas eu tenho certeza que quando ele vai deitar a cabeça, ele fala assim, eu acho que eu tenho que começar a pensar, a mudar. Tanto que eu tive até uma conversa, né, com um desses comentários, e ali cada vez ele ia me ofendendo mais. E no final eu falei para ele, eu só gostaria de te agradecer pela sua atenção. Era isso que eu queria. Tipo, de uma certa forma, se ele vai ficar mais mordido comigo ou não, tudo bem. Mas, né? Então, assim, isso daí gerou assim, uma quantidade. É lógico que tinha bastante gente elogiando, falando, eu prefiro a segunda forma, eu quero ser bem atendido e tudo mais. Mas, assim, infelizmente ainda é o que eu tô falando, né? A questão da crença que as pessoas ainda têm em mente em relação à parte da reparação automotiva. Passo pequeno que a gente vem fazendo, graças a Deus que tem pessoas aí, né, com uma autoridade que está ensinando. Se a pessoa tiver esperto, ele vê em você e fala, eu preciso mudar também, mudar minhas atitudes dentro da minha oficina. Então, a mecânica da mente, ela traz essa informação para o dono da oficina de mudar. Quantas oficinas, às vezes, entram em contato comigo, eu converso com ele, e o que acontece, Pitucha? Ele fala muito dos outros e pouco dele. Aí eu já vejo que o problema não está lá, o problema está nele. Exemplo, teve uma esposa de um dono de oficina que me ligou, pediu para falar comigo, para falar assim, Eduardo, o maior problema aqui da oficina é o meu marido, não é os outros. A gente perde colaborador bom por conta dele. Olha a surpresa que tem. Hoje, eu agradeço muito a Deus. Quem está aqui acompanhando, eu estou vendo os comentários e tudo mais de maneira rápida, porque a gente não pode ficar olhando muito, senão a gente se perde no meio do caminho.
Mas, assim, o que a gente veio falando até agora, assim, o que eu estou ouvindo de você, você não vai ouvir nos grupos de WhatsApp, dificilmente você vai ver nas rodas, mas assim, a quantidade de informação importante que está sendo passado para quem está aqui, eu fico muito contente. A intenção é essa. Eu procuro fazer umas perguntas para arrancar de um cara que, para mim, é um expert, que é você, e o que você solta é informação extremamente importante. Se todo mundo que está aqui ouvir e fizer o que eu estou fazendo com as minhas anotações aqui, amanhã já vai ser uma quinta-feira totalmente diferente, com atitudes dentro da oficina deles. Na verdade, a gente está aí sempre aprendendo todo tempo com todo mundo, né, cara? A gente. É muito interessante, eu gosto muito do network, eu rodo esse Brasilzão todo, igual eu tô falando, que, cara, cada canto que a gente vai, a gente aprende uma coisa nova, aplica o que dá certo para um, não dá certo para outro, mas o aprendizado é constante, a gente tem que ir tentando aprender um pouquinho cada um tem o seu jeito de dar certo, cada um. Eu falo que eu já falei várias vezes isso, eu não acredito no modelo de duas oficinas iguais no Brasil, acho que cada oficina tem a sua pegada, o seu perfil, respeito todas. É lógico, sim, que tem uma linha que tem que ser seguida, né? A linha da ética, da honestidade, do atendimento. Mas cada oficina tem a sua particularidade, cara. É muito interessante isso. E é muito legal. Eu acredito muito nisso. Desde a precificação, o atendimento, a técnica, cada um tem uma particularidade diferente. Eu adoro isso. Ele estava falando também de atendimento, né, cara? Eu ficava tentando arrumar uma palavra para atendimento, que é a maneira que eu pratico aqui no oficina. Minha esposa pratica até melhor do que eu, cara. Usam muito a palavra empatia. Tem que ter empatia pelo cliente. Cara, eu nunca concordei com empatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Eu, Ludovico, eu tenho uma cultura, eu tenho um mundo, eu tenho os meus problemas. Eu me colocar no lugar da pessoa é muito fácil, né? O dono da oficina, se colocar no lugar do cliente, fica muito leve para o dono da oficina. O cliente tem que ser compreensivo, o cliente tem que entender de carro, o cliente vai entender que o preço está barato. Eu mudei essa palavra de empatia para o cliente para compaixão. Eu tenho que entender o problema do meu cliente. Eu tenho que ter compaixão dele, não empatia. Empatia é um negócio que não me interessa. Empatia é pegar os meus problemas, levar para ele lá e ele vai ter que entender o meu, pronto, acabou. Não. Eu tenho que ter compaixão dele, eu tenho que entender o que está acontecendo com ele, por que ele trouxe o veículo aqui, o que ele está pensando. Muita gente acha que o cliente está com má fé, não é, mas é uma pessoa ignorante de ignorar o que está acontecendo. E isso tem dado muito sucesso para a gente, muito resultado. Porque existem modelo engessado de atendimento, é muito complicado, cara. Não tem duas pessoas iguais. A gente tem que tentar entender, isso é difícil demais, é quase impossível, mas tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Até algumas vezes demitir também. Você vê que nem empatia, nem compaixão resolve. Você demite o cara e pronto, e vai ser feliz para lá e você para cá. O mundo está mudando muito, né, cara? O mundo está muito dinâmico, né? Cada dia que a gente que passa são enxurradas de informação, as coisas mudando todas. Tá muito maluco, o negócio tá muito doido. E a gente tem tido sucesso, principalmente no atendimento a cliente, por isso. Por não eu me colocar no lugar do outro. Eu pego o lugar do outro, pego o lugar dele e trago para mim. Eu inverto o negócio. Porque eu me colocar no lugar do outro é muito fácil, né, cara? Porque eu tenho experiência de vida, eu sou dono de oficina, eu sei o tanto que é difícil, tanto que é caro, tanto que é ruim. Eu colocar no lugar dele não resolve nada. Então eu trago o outro, coloco dentro de mim. Tento entender o mundo dele, a informação dele, tem dado muito certo isso. Acho que ficou meio complexo, meio viajado, mas eu não gosto de ter empatia, por isso eu quis me expor com isso aí, entendeu? Pitucha, eu queria agradecer, muito obrigado. A gente já vai encerrando, porque eu já ganhei aqui já. Eu já ganhei, já pode encerrar já. Olha só, enquanto você falava, porque assim, eu estudo muito sobre a respeito da empatia, né? E o que você falou me chamou a atenção. Ao primeiro momento, eu estou sendo honesto, tá? Claro. Ao primeiro momento eu falei assim, putz, eu não concordo com ele. Só que você deu uma voadora e, eu olhei do lado aqui, abri no tablet o significado de compaixão e o que tem do meu lado aqui, ó? Aí não, exatamente. Jesus fazia o quê? Ele sentia compaixão pelo outro. Ele não aplicava a empatia, ele sentia a compaixão. Aí inverteu o jogo. Aí, se você vê o significado, né? Sentimento típico dos seres humanos que se caracteriza pela piedade em relação ao alheio. Foi isso, porque eu fiquei anos procurando a palavra para entender isso, cara. Eu nunca concordei com empatia.
Então, assim, cara, e isso aí veio, cara. Semana passada, para mim, eu falei, nossa, a palavra é compaixão. Fui ler também, fui entender. Não é a compaixão de dó, de coitadismo, não. É a compaixão de Exato. entender o que a pessoa quer. Vamos dizer assim, se eu pudesse gourmetizar essa compaixão, né? É uma compaixão comercial. Nada de. Não é uma compaixão religiosa, não é uma compaixão pessoal. É uma compaixão comercial. Eu tenho compaixão para o meu cliente comercialmente dizendo. Eu dou conta de arrumar o carro dele, eu dou conta de atender ele, porque essa palavra de empatia, eu estou tocando forte, sempre me incomodou demais. Então, eu prefiro fazer um atendimento com compaixão do que com empatia, sem dúvida nenhuma. Caramba, meu Deus. Por isso que eu falei que eu já podia encerrar já, porque o ensinamento eu marquei assim e já foi programado aqui na mente já. Eu tô William, sem palavras. Pode fechar a live. Fecha a live. Você é louco. Deixa eu só Fica fazer à vontade. uma situação aqui um pouquinho aberta. Ô, Paulo, qual que é a pergunta que você quer fazer pro mestre aqui? Se ele foi técnico. Vem cá, mano. Fica à vontade, cara. Cola aqui. Fala, Pitucha. Boa noite, querido. Tudo bem? Beleza. Eu tenho uma pergunta para você. Tá. Sempre trabalhou na gestão ou já colocou a mão na massa? Não, já botei demais a mão na massa. A gente vem de uma família, eu fui num sepultamento de uma tia minha agora, sábado, irmã do meu pai. O meu avô, que tem até as fotos dele aqui, que começou no ramo do obelisco em torno de 1937, era o seguinte, olha só como é que funcionava antigamente. Ele teve 4 filhos homens. O meu pai, meu pai Ludovico, Nicolau, Randolfo e João Bosco. O meu avô, lá em Viçosa, Minas Gerais, onde começou o ensino Pitucha, ele expulsou o filho mais velho dentro de casa, o Nicolau Martino, que depois montou uma firma de treinamento, e assim, arrebentou. O cara fundou rádio, arrebentou. Para o meu avô, ele era o burro da família, não sabia arrumar carro. Esse meu tio usava a cabeça, era outro naipe, ele teve casa no Morumbi, morreu milionário, muito bem sucedido, não estou falando só de dinheiro, de tudo. E meu avô expulsou ele da família, que era o burro. Ele botava a mão nas coisas, ele quebrava e tal. Então, na nossa família, no conceito anterior, a gente era obrigado a ser técnico, cara. Se não fosse técnico, o tempo que meu avô usava era um fresco. Viado hoje em dia, entendeu? Esse cara é esquisito. O cara não sabe arrumar a cara, isso aí... Não, esse cara aí, ele é fresco. Era o fresco. Então, assim, não, botei muita mão na massa, não foi pouco, não. Botei demais. Raramente eu ponho de vez em quando ainda, eu já perdi bastante a prática, né? E há cerca de 10 anos para cá, eu já não ponho mais. Eu já parei completamente. Tenho um filho maravilhoso, 2 filhos, desculpa, ele tem um filho muito bom na prática e uma gestão, então é com eles. Mas, assim, treinamento teórico da parte prática é o dia inteiro, onde é que eu posso estar, eu tô lá. Então, já botei muita mão na massa, já fiz muita coisa errada, já apanhei, já cortei os dedos todos, já machuquei, já queimei, já errei. Mas foi no começo da injeção eletrônica, um pouquinho do carburador. Foi até mais ou menos 2005, 2006 no máximo que eu mexi. Depois eu fui obrigado a parar, não tem jeito. Literalmente é obrigado, porque na visão que eu tenho hoje, cara, se o cara não for um bom gestor, ele quebra. Então ele tem que ter uma pessoa para ser gestora para ele. Hoje eu poderia voltar a botar a mão na massa, que eu tenho uma esposa maravilhosa, que arrebenta a boca do balão, mas ela não era minha esposa na época. Então, assim, por isso que eu estou na gestão e já botei a mão na massa, assim, e gosto, né? Tá no sangue, sem dúvida nenhuma. No caso, acho que até as coisas como foram acontecendo, a régua pegou você e te elevou, né? Do técnico para o gestor, né? Exato, cara. Não tem jeito, cara. Quanto vai acontecendo a maneira, e mesmo gestor hoje, cara, eu hoje fico literalmente mais no computador também. O pátio atribui para meu filho. Fico mais quebrando a cabeça e tomando decisões em cima de números. E atendendo cliente ainda, que tem cliente que não desgruda de mim. Eu tô tentando desmamar ele, mas cliente é um negócio depois que, cara, não tem jeito. Eu lembro que quando eu comecei com meu pai também, os clientes passavam perto de mim igual um fantasma, um ghost. Meu pai, esse é meu filho, ninguém nem olhar para mim. Aí isso demora, né? Até os caras habituar com a gente. O meu filho me xinga muito até hoje aqui. Pô, pai, eu tô tentando entender os caras, não deixa. Eu falei, calma. Uma hora chega um momento e tal. Então hoje é basicamente atendimento a cliente, quebrar a cabeça, fazer gestão, que eu sou apaixonado com números, não sou nada, não entendo nada, eu sou apaixonado com números, sou apaixonado com Excel. E vamos tocar na vida aí. E o principal que eu faço hoje, além da gestão, é o network, cara. Eu adoro. Tudo que eu posso, que eu não posso. Quero aprender, quero passar.
Eu tô tocando a minha vida assim, mas a mão na massa já parei, e agora acho que nem o corpo deixa mais, coluna já dói, já tá tudo ruim já. Com essas mudanças que vem acontecendo, né? Que aí provavelmente você tinha um estilo de atender o cliente hoje diferente. O que você está aplicando de diferente no atendimento, assim, que você está vendo que tá trazendo um resultado legal, Pitucha? Ó, para mim, sem dúvida nenhuma, cara, WhatsApp, os meus clientes não estão querendo ser atendidos pessoalmente, não, cara. Muito acelerado. Os caras estão 1 milhão por hora, cara. 1 milhão. O cara deixa o carro aqui. Então, assim, o meu relacionamento com meus clientes é o WhatsApp o tempo todo. É vídeo, é conversa. Aí já muda de assunto no WhatsApp também. Esquece, deixou o carro aqui, reclama da coisa principal. Então, assim, virou WhatsApp. Não tem jeito, cara. Virou WhatsApp, virou filmagem, virou vídeo. Eu montei um container todo temático aqui. Botei uma cafeteira expressa aqui, cara. Eu só servi 2 cafezinhos até hoje, não consigo botar ninguém aqui em cima, não. O mundo tá, o povo tá acelerado, cara, tá aceleradaço. Então, assim, o que mudou meu atendimento hoje e que faz, eu acho, a oficina ter sucesso é o WhatsApp o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Responde depois das 6, meia-noite, 1 da manhã, na estrada, e vão levando. Então, assim, eu atendo meus clientes o tempo todo, faço o melhor que eu posso. Hoje teve uma experiência super curiosa, cara, que assim, eu tive que provar para um cara. O dia que eu fui para São Paulo, um cliente meu, até antigo, a correia dentada do carro dele arrebentou perto aqui da oficina. Ele foi e ligou para meu filho, mais novo, mais velho que é o Pedro, e falou assim: Pedro, meu carro arrebentou a correia dentada. Ele tinha muito tempo que eu não vinha aqui, nem sabia que meu pai tinha falecido. Manda o mecânico aqui. Aí o Pedro apavorou. Meu filho não sabia como passar por essa situação. Me ligou, estava na estrada, falou: Pedro, fala comigo, não tem jeito, ele tem que mandar o carro do seguro, um reboque, e busca o carro lá. Nesse meio tempo, o meu filho Pedro tentou fazer contato com ele 7 vezes e não conseguiu. Ponto final, acabou. Não quis esperar, arrumou o carro para lá. Não é que esse cara me liga hoje para tirar satisfação, falou: ó, você tem que orientar melhor seu filho, que me atendeu muito mal, me deixou na mão, eu fiquei esperando na rua, sou cliente seu há 30 anos, então eu falei: peraí, vou esclarecer isso agora. E vou esclarecer para você do WhatsApp. Eu não gosto de telefone. Fui na tela do telefone, printei a tela, colei as 7 chamadas do meu filho para ele depois das 6 da tarde, colei uma chamada minha e falou: ó, nós te ligamos, você não atendeu. Não estou entendendo. Tá falando. Tá a prova, eu te liguei, eu tentei te atender e tentei te ajudar. Porque você não atendeu, eu não posso fazer nada. Tá provado que eu te liguei 6 vezes na minha oficina e eu liguei uma. Agora, você ligar para mim hoje, tirar a satisfação, provavelmente eu te atendi mal, cara, eu não aceito. Poder ter atendido mal, eu tenho humildade de reconhecer isso, mas eu não te atendi mal. Aí ele ficou mais leve, abaixou o facho ali e tal. Vamos passar a borracha. Ele falou: não, passa uma borracha, estamos felizes, vamos seguir a vida. Então, hoje, para contextualizar, o que mudou? Meu atendimento é todo WhatsApp. Você não gosta de atender pessoalmente? Gosto, cara, mas o pessoal está acelerado demais. O povo tá loucura, cara. O pessoal deixa o carro levar a chave, igual até a Lida mostrou, fez uma brincadeira hoje. Nós buscar o carro, cara. Eu, hoje, por exemplo, estava com um cara lavando lava-jato, eu falei com o cara: pega, seu carro não está pronto, ele chegou antes. Não, eu espero, Pitucha. Eu fui no lava-jato buscar o carro dele, ele já tinha pago a conta, ele estava do lado de fora da oficina, não conseguia entrar com o carro dele aqui dentro. Não, obrigado, tchau. Então o mundo está muito acelerado. Para isso eu tento estreitar com meus clientes de WhatsApp. Porque a gente, pessoalmente, aqui, a gente tem espaço temático, uma cafeteira chique, com ar-condicionado, um lugar para o cara sentar numa cadeira de Fórmula 1, tirar foto, um espaço todo de Instagram, mas sucesso zero. Mandei fazer um pituchão com 2 metros de altura para o cara tirar foto, só eu tirei foto até hoje. Ele caiu outro dia no vento, quebrou a orelha, não adiantou nada. Tem história da minha família na parede aqui, foto do meu avô, foto da oficina antiga. Então, assim, hoje em dia, o sucesso da Pitucha é o atendimento do cliente via Instagram. Está muito acelerado, galera, cara, muito. Uma dica seria, então, dar mais atenção para quando o cliente mandar a mensagem não demorar muito para dar um retorno para ele. Cara, você viu hoje, deve ter visto que você mandou uma mensagem e falou: Pitucha, a live. Cara, eu sou totalmente just in time, cara. Eu detesto fazer esperar. A resposta é muito imediata. 24 horas por dia. Só que eu não estou dormindo, que não, mas é muito imediata, cara. Sempre imediata. Isso aí eu não consigo nem na minha empresa ainda perpetuar isso. Quando eu saio de viagem e tal, já demora um pouquinho, os clientes estão super mal acostumados. Mas é isso, cara. Você atendeu o cara bem e rápido. Trabalha um pouquinho, que é mal acostumado, mas funciona muito bem. Funciona bem, não é à toa que tem essa quantidade de elogio no Google, nos outros cantos todos que a gente vai, nas rotas oficinas, as notas sempre são boas. Existem sim. Essa semana a minha esposa ficou horrorizada. Eu falei na outra live com você,
Com o cara entrar aqui dentro, cara, por incrível que pareça, parece mentira, mas não é fácil, não. Com o cara botar um carro aqui dentro não é fácil, não. Ele passa por uma triagem, cara, porque eu não quero pegar prejuízo, eu não quero desagradar as pessoas, eu não quero perder tempo. Então, assim, Deus também me deu essa habilidade. Eu consigo não deixar o cara entrar na minha oficina sem magoar ele. O cara no final agradece, obrigado pela sinceridade e tal, e pronto. Então, é o WhatsApp e tem que ser rápido. Caramba, quer perguntar alguma coisa aí, William? Não, eu só ia complementar falando, ó, vocês donos de oficina estão ouvindo a gente aí, você vê, até para entrar o carro do cliente tem o processo, que tá ali, ó, o cara faz a triagem, o Pitucho faz uma triagem que já garante, esse carro que eu vou atender, prejuízo eu não vou tomar. Eu tenho uma Então, frase que acho que é minha também, desculpa interromper, William. O que dá dinheiro De no onde oficina é o veio? carro que sai, não. É o carro que não entra, cara. Entrou abacaxi, vai ser abacaxi do começo ao fim. O prejuízo é garantido, cara. Aqui? Carro velho, carro muito rodado, carro com peça que está com o diagnóstico pronto, já comprou as peças, está perguntando preço, cara, esquece. Isso não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Já deu ruim. Então, assim, eu vou apertando o cara, por exemplo, eu dou degustação para os clientes meus, eu estou brincando aqui agora. Pitucho, quer levar o carro aí? Sou cliente novo. Beleza, você quer fazer o quê? Quero a revisão. Que carro que você tem? E um up, carro de hoje, real. Quantos quilômetros? 40 mil. Eu vou lá no site da Volkswagen, pego, quando tem preço, eu pego o preço, quando não tem preço, eu pego o serviço, né? Cara, já mando o meu preço real pro cara com mais 20% de acréscimo. Eu já sinto o cara ali. Então, eu quero assim, pô, se fosse a revisão do meu up, sem o cara ver o carro, já fica em tanto. Você já sentiu o cara ali. Você está caçando preço, alguns põem um dedão, outros some, outros. Depois eu marco e nunca mais aparece. Agora você está procurando experimentar o nosso serviço, a nossa qualidade, ele vem e dá muito certo. Então, o que eu posso fazer para um cliente novo, que não é fiel meu, não ter a surpresa agradável de vir aqui, ficar decepcionado com o meu preço, com o meu atendimento, eu não ter a capacidade técnica de arrumar o carro dele, eu faço tudo para o cara não vir. No final, se ele veio, é porque ele passou pelas provas todas ali e deu certo. Eu falei assim, e vai dar para arrumar o carro dele. Se ele passou por aquelas provas todas, vai dar certo. Tudo com jeitinho, tudo com WhatsApp, tudo com mensagem, nada engessado, nada muito por escolha. Cada caso é um caso que eu vou formatando e tal. Hoje procurou um cara com Honda aqui também, 2004, cara, tudo de WhatsApp também. No final, falei com ele, eu falei, meu amigo, cara, você já sabe, você está com as peças, você sabe o defeito, eu não tenho sucesso com esse tipo de veículo seu, não dá certo aqui. No seu caso, você tem que procurar um mecânico paliativo. O mecânico está mais acostumado a fazer um reparo pontual. Eu não sou esse mecânico, eu trabalho de uma forma que eu não aprendi a trabalhar com essas marcas de peça que você está me sugerindo. Nada contra, não posso falar mal de peça, mas eu não sei usar essas peças. Enquanto eu aplico uma peça que eu tenho costume de usar em 30 minutos e fica bom, a peça que você está me oferecendo, eu vou demorar 4, 5 horas a ficar ruim. Aí, cara, dá para printar a tela. No final, o cara agradeceu. Não, obrigado pela transparência, tal, não sei o quê. Você recomenda alguém? Eu falei, não, procura um especializado em Honda. Em BH tem vários. Saiu feliz. Quando acabou, ele falou assim, não, quando eu comprar um carro mais novo, eu te procuro. Eu falei, beleza, tá bom. E a gente vai levando assim. Mas também tem os muitos que aceitam e aguardam para entrar na fila também, né? Tem. Por isso que preço não é o critério. Você tem que cercar o cara de uma tal maneira ali que se você não quer pegar, tem que ter todo um discurso pronto e falar, tô vendo que não vai dar, por esse motivo, por aquele motivo. Existem vários discursos, cara. Já falei com vocês aqui, cliente que eu não gosto ali, eu vou no WhatsApp, põe 2x no nome dele, cara, esse não entra aqui mais não. Ele ligou de novo, Pitucho, quero ver meu carro aí, fala, mudei completamente minha fonte de trabalho. Eu agora só atendo 4 locadoras, não trabalho com pessoa física, mas para o quê? Eu falei, mudei. Pitucha, mudou por quê? Não mudei porque o pessoal me paga, não quer orçamento, não amola, não fornece peça, então eu resolvi trabalhar para quatro pessoas jurídicas. Pronto. Poxa, agora só pessoa jurídica, mas depois, se esse contrato vencer, a gente pode pensar se vai atender pessoa física. Ponto final, acabou. Vamos tocar na vida e pronto, porque gente pode tirar a paz da gente e dar prejuízo, tem muito. A maioria é gente boa, tá? Senão não tem oficina. Mas tem gente que tira a paz demais, você tá ficando doido, é maluco. Ô, Pitucha, deixa eu só abrir uma exceção aqui. Claro. Tem a Shirley Chagas. Provavelmente ela tem uma oficina, né? Uma mulher. E ela falou assim, posso fazer uma pergunta? E ali eu marquei a pergunta dela. E a pergunta dela foi o seguinte, se a higienização do carro, ela
pode ser cobrada ou dar de cortesia para o cliente? Qual que é a sua visão em relação a isso para a gente responder? Porque, assim, uma mulher interessada, né, no conteúdo que a gente está trazendo aqui, ela está gostando muito, ela fez essa Legal. pergunta. Né? Ela só um complemento do. Se eu estava prestando atenção aqui, desculpa. Ela trabalha com o esposo, ela largou o emprego dela e trabalha com o esposo na oficina. Ou seja, é mais uma dona de oficina que está acompanhando a gente aí. Só achei que ela é escrava agora, mas tudo bem. É outro escravo, mas tá bom. Mas... Tô brincando. Tô brincando, tá? Não, eu tenho essa resposta sim. E, cara, não pode dar de cortesia, tem um custo, né? Mas tem que embutir. Eu não clarifico isso no meu orçamento. A partir do momento que você está cobrando pelo serviço, ele tem que ser um serviço de excelência. E a lavagem que eu dou na minha oficina não é um serviço de excelência. É uma lavagem que o carro sai bonito, sai limpo, com peitinho no pneu, com vidro limpo, mas não é uma lavagem top, aquela de 50, 60 reais, que fica o dia inteiro lavando, né? Ou 100 reais, não sei. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tem que ser embutido no custo total do orçamento e não ficar explícito. Minha opinião, eu lavo o carro há 38 anos, não, 33 anos, cara, aqui na minha oficina. Nunca vi anotado no OS do carro, lavagem. Nem lavagem em cortesia. Não, entrega o limpo, ponto final, acabou. Porque a partir do que você cobrou, você tem que entregar um serviço de muita excelência. Então, você escrever uma nota lá, lavagem meia boca, 10 reais, não dá, né, cara? Aí fica avacalhado demais. Então, melhor não... dá para embutir, todo mundo sabe disso, não vai matar ninguém, né? Você botar 2 reais uma peça, 5 na mão de obra, não vai matar ninguém, fica bom para os dois lados. Legal, né, Pitucha? Você vê que a informação que você trouxe, então, assim, ela muda o ângulo da visão. Então, assim, aí vai exigir uma dedicação do gestor da oficina na hora ali de montar a estimativa, montar o orçamento, ele entender, assim, além de fazer os cálculos, né, normais, por exemplo, a porcentagem da peça, né, o tempo de serviço ali, você fazer o cálculo, você aquele valor, porque querendo ou não, se você terceirizar esse serviço, você vai pagar para alguém. Se você fizer na sua oficina, vai ter um custo da água, do produto e do tempo e do espaço. Faz aquele cálculo, diluiu na mão de obra como um complemento, diluiu ali na peça, ou a maneira que a pessoa achar melhor, vai estar embutido ali, vai ser ali de uma certa forma, vai estar trazendo um benefício para o cliente. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Eu tenho 2 casos recentes com Lava Jato. Você lembra que eu te contei que eu lavava todos os carros no oficina? Eu passei a terceirizar, tem mais ou menos 10 meses, que eu tive 2 problemas já. Uma colisão no caminho do Lava Jato. Essa colisão me custou R$9.000. Bateram um tracker na Hilux, um empregado meu avançou um pallet sem querer. E agora, semana passada, para surpresa minha, na porta do Lava Jato, que eu deixei o carro lá dentro, o carro tomou uma multa, eles deixaram o carro lá de fora. Então, por que eu estou falando isso? Não é fácil, não. A vida é uma luta, cara. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando porque assim, você não pode, tem que estar embutido esse valor. Você não pode tirar do seu bolso e pagar uma lavagem de carro para o cliente de forma alguma, mesmo que você lave na sua oficina. Então, você tem que ter esse valor. Eu, na minha opinião, repito, não pode estar explícito. Se é explícito, é com excelência. Aspirar, não pode ter uma marca de dedo no vidro, pretinho no pneu, não pode ter roda suja, beleza, lava jato. Mas também você pode cair na contradição do cliente não gostar. Não mandei lavar, você está cobrando por quê? Então, embute, pronto, acabou. Porque tem desse também, né? Com essa moda agora de detail, né? Tem um tal de não pode passar o shampoo, tem que ser o shampoo com condicionador para cabelo, não sei o que, no carro, porque senão tira o trabalho que o cara fez. Tem isso também, tá? Você sabe melhor que eu disso, né? Tem muito cliente que eu não posso lavar o carro. Ou só com água ou não lavo. Tem muito cliente que já chega e já fala, não quer que você lave o carro. Seu produto é muito abrasivo e tal. Fala, então, beleza. Mas a gente lava só com água. Eu sou um desses chatos aí, às vezes, viu? Dependendo. É o carro que eu bati no acidente agora, quarta-feira passada, eu também só lavava com água. Pô, eu gastei 3 pau para fazer aquela vitrificação, aquele PPF, a confusão toda nele. E o cara falou, não lava, só lava com ou shampoo neutro, não sei o quê, ou com água, lavava com água. Então, quando o cliente também, eu peço. Então, às vezes, você vai fazer uma cortesia pro cara, cobrar uma lavagem dele, pra você tomar uma pedrada depois do cara. Você é louco, cara. O cara tá cheio de holograma, tem uns nomes bonitos que eles falam aí. Você acabou com o meu carro todo. Então, melhor o mais importante. O mais importante disso tudo ainda, Shirley, acho que eu aproveito, acho que é o Du que ia falar, só vou jogar a pergunta pro Du, tudo isso também depende, por incrível que pareça. Por quê? Você tem que saber como está a sua saúde financeira, como está a organização para o seu dinheiro do processo não
Perfeito. Esse cabe, não. Essa parte, eu nem tenho essa parte, o Dudu falar também, isso é importante demais. Isso aí, cara, tem que saber se cabe, né? Essa é a parte mais básica do negócio e muito pertinente a opinião dele, sem dúvida. Da maneira que o Pitucha até falou, né, que ele concorda muito assim, que cada oficina tem o seu jeito, né, o seu DNA. Cada dono de oficina tem o seu DNA, que você aplica a sua cultura na oficina, e aí vai trazer os resultados. Então, assim, por exemplo, que nem no caso, justamente isso, entender e sentar, analisar os números, isso daí o que é um desafio para muito dono de oficina. Você vê justamente nessa hora a importância. Né? Por exemplo, não vou fazer assim que nem no caso da Shirley, né? Eu creio que tem outras pessoas também que quando ela tem uma dúvida, isso daí precisa ser esclarecido. E sem dúvida nenhuma, graças a Deus trouxe à luz e ela já vai ter uma diferença na empresa dela porque ela vai aplicar isso daí. Então, assim, por exemplo, se você for numa loja da Diesel para comprar uma calça jeans lá, uma calça R$1.200, R$1.500, tem mais caro. Estou falando uma porta de entrada, uma calça jeans, R$1.500. Você vai ser muito bem atendido e provavelmente também eles vão te oferecer ali uma taça de champanhe. Aquela champanhe ali, com certeza, vai estar diluído, né, no valor daquele produto. Vou levar até a taça para você. Exatamente. Né? Então, assim, isso é legal trazer essas informações. Muita gente, às vezes, pode achar ela simples, mas, assim, precisa trazer isso e entrar na mente para ela ter uma atitude diferente na hora da execução ali dentro da oficina. Essa é a clareza que, graças a Deus, a gente vem trazendo. Então, legal isso daí que você falou, mas, assim, extremamente importante. O Pitucha falou, ele é apaixonado pelos números. Eu estou com um cara aqui que ele é apaixonado pelos números. Eu sou uma pessoa que eu me apaixonei demais pelos números. Na hora de montar ali, eu fico olhando ele assim, Pitucha, dou aquela risada para ele assim, dou uma piscadinha e tal. Quando o cliente aprova, então, bicho, aí é alegria, aí é comemoração. Aí, tipo, botei na gaveta, gol, comemorar. A empresa está sendo muito beneficiada por isso e o cliente muito mais, porque o que a gente entrega é com excelência, né? Exatamente, o número é um negócio bacana, o número ele não tem meio termo, é 0 ou 1, né, cara? Não é temperamental, é ou não é? Acabou. Por isso que eu gosto do número. É ou não é? Gostei dessa que eu vou anotar. O negócio é 0 ou 1, deu ou não deu, é muito bacana. O número, eu sou professor com o número por causa disso, é muito legal. Essa observação que vocês fizeram é interessante. Né? Eu estou tentando ajudar uma oficina também, que eu vejo que a menina do dono da oficina está muito entusiasmada também, cara, e tudo ela esquece os números. Aí nós temos que bater foto dela todo mês, ela não está na live, não. Mas você conseguiu a meta? Ah, esqueci da meta, mas eu vou comprar uma máquina de trocar de campo. Esquece. Chega na meta, depois você... Ah, vou fazer um curso. Calma. Vamos primeiro na meta, vamos começar... Vamos acertar a saúde financeira, que sem saúde financeira não existe mais nada. Aí. A empresa acaba, gente. Sem saúde financeira, acaba tudo. Aí é caixinha vela preta. A pessoa esquece esse detalhe também, por isso que é muito pertinente e importante o detalhe aí, saber se a lavagem cabe no custo, sem dúvida nenhuma. Né? Curso técnico tem todo dia, toda hora, em qualquer lugar, presencial ou online. Agora, ajudar a organizar a gestão da oficina e o tema, quando a gente fala disso, são poucos que falam disso, né? É interessante isso, o pessoal adora curso técnico, faz o mesmo curso técnico 20 vezes, e parece que a pessoa tem o medo de fazer o curso de gestão, né? Porque ele sabe que quando fizer o curso de gestão, ele vai ter que encarar coisas que ele não quer ver, né? É igualzinho psiquiatra, né? O cara... Opa, eu não queria ver esse fantasma, não. E o cara fica evitando o curso e tal, mas tem que fazer, sem gestão não tem jeito não, tá doido, cara. Pitucha, eu descobri, né, estudando um pouco, eu não tenho nada a ver, não sou neurocientista nem nada, mas sou um apaixonado por esse tema. E assim, isso daí, o dono de oficina, muitos que fazem muitos cursos, isso daí é fuga, tá? Claro. Isso daí é uma fuga pelo que você falou. Ele não quer encontrar uma realidade que ele sabe que existe e que vai afetar ele diretamente. É tipo, ele está colocando um band-aid em cima do ferimento, só que assim, já está com pus, está comendo, já está criando um verme ali, e ele só quer saber de jogar um band-aid por cima. Então, assim, tem até acho que foi uma live, um dia que eu conversando com o William, o tema foi esse. Por que você só fazer curso técnico não é interessante para a sua oficina?
Então, assim, se você só ficar no técnico, achando que isso vai trazer um resultado, treinamento técnico inquestionável, extremamente importante. Mas ele tem que ser equalizado com outros pontos, né? Não pode desbalancear. Então, a gestão, ela não tem jeito. É melhor você encarar, mesmo que vá doer, mas você ter a oportunidade de reverter esse jogo, que aí entra no que eu comentei também acerca do comportamento, né, Pitucha? Se ele não tiver o comportamento de falar o seguinte, velho, eu tava falando pro Paulo isso hoje. Quando eu comecei a olhar os números junto com a Roberta, eu falava assim, meu Deus, não entra na minha cabeça isso. E eu falava, vai ter que entrar. A briga interna, né? Não, tipo, um Eduardo falava, eu não vou aprender, o outro falava, você vai aprender sim. Quem venceu? O outro que sabia da importância, né? Então, por isso que teve a persistência, eu comecei a analisar. Eu falei para o Paulo, eu falei, se eu olhasse os números de oficina que hoje o Paulo, a gente olha e tem a oportunidade de ajudar, se isso daí fosse há uns 3 anos atrás, eu não ia enxergar nada. Não ia enxergar onde era que ele precisava mudar, as atitudes que ele precisa ter. Não olhava, mas a persistência hoje é uma maravilha. Meu Deus do céu, enxergar isso daí, fiquei muito tempo doente. Cheguei ao ponto da oficina estar respirando por aparelhos, mas graças a Deus hoje ela já saiu da UTI, né? Tá saudável, hein? Tá fitness. A minha já recitou 2 vezes, cara. A minha pegou o Lázaro, viu, bicho? 2 vezes. Também. Sai daí, velho. Já tava fedendo, já chegou. É protesto para tudo quanto é lado, já ninguém acreditava mais. Eu cheguei nesse ponto, cortar água, luz, telefone, pegou o Lázaro. Falou, acabou. CNPJ, você não tem volta mais, não, mas Deus está no comando e dá certo. Hoje, quanto a custo técnico, eu pago para meus colaboradores. Esse final de semana tinha 3 colaboradores meio em outra cidade, a despesa toda da minha empresa fazendo curso. Eu não me preocupo se for sair daqui, que bom, minha parte eu fiz. Então, a parte técnica eu deixo para eles. Claro que eu monitoro, eu vejo, eu leio. A parte técnica é toda deles. Eu estou na gestão mesmo. Meu filho também tem um pouquinho na parte técnica e pronto, cara. Tanto eu te conheci num treinamento técnico, né? Mas, assim, estou lá para atender a teoria e eu prefiro investir na parte técnica nos colaboradores e eu vou para a gestão, sem dúvida nenhuma. Gestão, parte pessoal, se for neurocientista, eu sou louco, apaixonado com isso também, estou sempre lendo, tentando entender. A gente tem que trabalhar essa área, sem dúvida nenhuma. E o momento que você vive, né, da mudança e trazendo a gestão da excelência, o tempo a ser investido tem que ser justamente na informação que vai continuar elevando mais isso daí, né? Exatamente. A técnica passa, né? Os carros evoluem, então a gente evolui a nossa cabeça, a nossa gestão, né? Os carros mudam. Quem fez um curso de gestão há 20 anos atrás não serve para nada hoje. Então, evoluindo a gestão, os pensamentos, as mentalidades, igual você falou, os comportamentos, senão vai embora. E quem consegue dirigir bem a empresa vai ser um bom dono de sacolão, um bom dono de supermercado. Quem dirige bem uma mecânica vai conseguir dirigir tudo, cara, para mudar de ramo depois. Porque aqui tem um desafio técnico de pessoas de empresa. Então, você pode mudar de ramo depois, tranquilo, igual estou aventurando aí pelo ramo pelo deslocação de ferramenta. É muito mais simples, cara, tá doido. É muito mais simples. Aqui é uma escola sem igual, cara. Caramba. Quer falar alguma coisa, William? Queria pedir para vocês as considerações finais. A gente já está 10h30 aqui. O papo parece que começou faz 5 minutos. Meu Deus, esse aqui é a aula que... hoje eu tô saindo com uma mochila de diamante aqui, porque cada preciosidade que o Pitucha entregou aí, eu guardei aqui, anotei, guardei, tô vendo muitas pessoas aí muito satisfeitas, né, com o conteúdo. Com certeza já vão ter uma diferenciação, vão ter uma atitude diferente aí nas suas empresas, e eu fico muito contente com isso, né? Vamos encerrar, né, para a gente até deixar o Pitucha dar uma descansada também. A gente também, querendo ou não, eu estou me preparando muito pelo que a gente vai viver nesses próximos 4 dias aí, que vai ser muito intenso. E só agradecer, Pitucha. 7 dias, Du. Você não para, não. É verdade, porque aí a hora que terminar a imersão, eu vou ter 3 dias de aula ali. Teve um amigo que ele falou assim, por exemplo, ele perguntou um livro sobre gestão. Você tem algum livro para indicar sobre gestão, Pitucha? Vou falar um negócio, eu tenho um que eu acho maravilhoso. Eu tenho ele aqui, mas eu acho que não acha mais para comprar, cara.
é uma bíblia da gestão, chama Socorro Tem uma Empresa. Isso era um gibi da década de 80. Quem escreveu esse livro é o pessoal da ADEMP, Associação dos Homens de São Paulo, aí, cara. É um livro desse tamanho. Ele é da década de 80, 90, cara. E tudo que tá lá bate até hoje, cara. Chama assim, tem que procurar esse livro para comprar, eu tenho ele. Socorro Tem uma Empresa, esqueci o nome do autor. Cara, é fantástico. O livro ele é muito atual, cara. É um bonequinho com cabeça pirando assim, ó. Esse cara vendeu muito livro com um gibizinho que dava no jornal no Sinai de São Paulo, Belo Horizonte. Ele fazia o curso e vendia o livro. Mas dá para achar assim, chama ADEMP, Socorro Tem uma Empresa. É uma bíblia, um negócio desse tamanho assim, cara, fantástico. Tudo que tá falando hoje, o cara falou há 30 anos atrás. Eu já anotei isso aqui, porque eu vou dar uma caçada. Eu tenho algumas indicações aqui. Quando a gente fala de gestão, a gente vai abranger no geral, principalmente acerca de pessoas. 2 livros. Um que é Como se tornar um líder servidor. Esse é espetacular. Espetacular, tá doido. Seja um líder de heróis. Esse livro é do caramba. Esse livro é livro de cabeceira meu. Sempre eu estou relendo uns trechos ali. E tem um aí que é muito conhecido também aí nesse meio, que é o Novo Código da Cultura, que é do José Salib Neto, que na verdade é uma trilogia, que agora chegou um 4º livro. São espetaculares também, que é o Novo Código da Cultura. Porque quando a gente fala sobre cultura, né? Cultura da oficina, tem a cultura da Petucha, tem a cultura da Tagma. Isso é construído. O Petucha é totalmente ciente, né, e consciente de como é a cultura da oficina dele. E na Tagma também aqui. É muito claro, tanto que eu tenho até alguns quadros falando a respeito disso e eu ensino para os colaboradores que a cultura é o que você respira, é o jeito que a empresa trabalha, é como as coisas realmente acontecem do lado de dentro. Então tem esses 3 livros aí, né? É o Seja Líder de Heróis, Como se tornar um líder servidor e o Novo Código da Cultura, certo? Bacana, bom demais. Posso eu também agregar um pouquinho? Como geralmente eu só pergunto, claro. Tem um livro também que eu gostaria de indicar, já que a gente abriu esse assunto. Cara, quem gosta, eu acho que a leitura é maravilhosa, vai depender de cada um, mas eu achei muito bom. É um livrão assim, mas vale demais. É muito conteúdo. Chama Princípios, de Ray Dalio. Tenho ele aqui também. Eu achei isso maravilhoso. Eu leio ele, eu terminei de ler ele, e às vezes eu fico com alguma dúvida na empresa, de dar alguma olhada, alguma coisa. Processo da empresa, eu bato nele. Eu olho ele para saber. Muito bom, está anotado. Nossa, eu tenho ele aqui, Princípios do Ray Dalio. Esse livro rei não é rei de rei, não, tá? É R-A-Y. A gente vai postar aqui no feed todos os livros. Bacana. Fazer o carrosselzinho do feed, mais fácil. Legal, William. Show de bola. Trabalho para mim. Criei trabalho para mim, mas tá bom. É isso aí. Tá bom. Ó, eu vou mostrar a capa dele aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Eu tenho um monte de livro digital. Ele é assim. Eu também estou no digital também. Hoje em dia é mais prático, eu estou no digital também. Já viciei no digital já. Eu pedi para minha esposa comprar um livro que chama Execução, só que eu quero ele em papel, porque eu sei que vai ter anotação pra caramba nele, aí eu pedi. Mas dá para fazer a anotação no digital também. Dá, no fim dá. Para quem perguntou, quer saber da versão física, quem gosta de ler físico igual eu, ó. Princípios por Ray Dalio. Então, no bacana, tá anotado já. No Facebook. Essa aqui é quase a segunda Bíblia, praticamente. A Bíblia da empresa. Isso aqui também é bom de gestão, né? Esse é o provérbio entrar em gestão do começo ao fim. Meu Deus. Então vamos lá, meus amigos. Muito obrigado, Petucha. Obrigado. Posso só também dar mais um recadinho depois do Petucha? Claro. Antes da gente cortar tudo. Pode dar o recado então, William. Manda ver. Rapidinho, gente. Vocês que estão acompanhando a gente aí até agora, se você ainda não se inscreveu na jornada Resgate da Oficina Mecânica, não perde mais tempo. É um evento online, gratuito,
e ao vivo, que vai acontecer segunda, terça e quarta, dia 22, 23 e 24 de agosto. 8 horas da noite, ou 20 horas, né, como cada um gosta de saber, horário de Brasília, tá bom? No evento, o Edu vai mostrar para vocês, dono de oficina, todo o método para você organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Organizar, isso que a gente acabou de falar. Organizar seus processos, organizar seu financeiro, organizar a parte, toda a parte de organização da oficina, vocês vão saber o que vocês precisam fazer. Beleza? Então, para quem quer se inscrever, que está aqui no Instagram, encerrou a live, vem aqui no perfil da Tagma Evolution, no perfil do Edu, lá vai ter o linkzinho, é só clicar, você vai se inscrever. Pessoal que está no YouTube, no Facebook, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse é o meu recado final e eu paro por aqui que eu vou deixar os mestres terminarem. Fechou. Só agradecer aqui o Pitucha mais uma vez aí pela disponibilidade, aí pela força. Muito obrigado por ser quem você é, Pitucha. Agradeço muito a Deus pela sua vida, porque assim sempre é um aprendizado, sempre é um prazer, né? Faça o esforço que for necessário aí sempre para estar te vendo, estar te ouvindo, e um prazer imenso. Eu me considero um amigo, um grande amigo seu. Então, Edu, é um assim, privilégio, cara. Tá doido. Você é um cara que Deus colocou no meu coração também. Foi uma pena a gente não ter tido a oportunidade de encontrar na quarta, né? Ter algum propósito nisso. Mas é um privilégio, cara. Sempre que você me convida, eu estou aqui. É um privilégio. Fico muito feliz se puder estar ajudando de alguma forma. Eu estou só aqui para aprender. Mas é um privilégio, com certeza. Cara. Obrigado mesmo. Nossa, sem palavras, meu Deus. Só agradecer a Deus, Você certo? tá doido, privilégio meu. E agradecer a todos os amigos, amigos e amigas, né? Porque assim, a hora que a Shirley, eu falei dela, apareceu outras mulheres aqui. Opa, também sou dona de oficina. Então, agradecer você, amigos e amigas, por estar presenciando isso aqui, compartilhando também através dos comentários que vocês fizeram aí, de grande valia. Muito obrigado. Você pode ter certeza que eu sempre vou estar querendo fazer um bate-papo com esse do Pitucha. Não tem nada programado, né? Então, assim, a gente acabou fazendo como realmente Deus quis que fosse. E só agradecer só a cada um de vocês, e que amanhã, que vocês tenham hoje, né, uma boa noite de descanso, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, e que tenha uma quinta, uma sexta, e se você trabalhar de sábado, um restante de semana abençoado aí, certo? Deus abençoe Pitucha, Deus abençoe sua família, sua empresa, sua família. Que você continue sendo essa bênção aí, não só na minha vida, mas na vida de muitos aí que acompanham você. Fechou? Obrigado, Edu. Obrigado, William. Prazer, cara. Tamo junto aí, gente. Por favor, meu amigo. Continue nessa pegada, porque você é muito importante para nós. Obrigado, tamo junto. Eu agradeço, digo mesmo também. Valeu demais. Boa noite, pessoal. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E se inscrevam na jornada.